Boa noite, gente. Vamos começar aqui mais um Baixada em Debate. Hoje recebendo o Rogério, lá de Bertioga, o Márcio, de São Vicente, a Lucélia Siqueira de Santos, a Selma, se eu não estou enganado, é de Itanhaém, fala isso Isso, direito, Itanhaém. e o Lídio de Cubatão. Então, minha memória ainda está razoável. E eu vou pedir para que vocês se apresentem. Bom, acho que como bem lembrado pela pessoa que está nos assistindo, aí o Ricardo, aqui também de Bertioga, colega nosso, os problemas das cidades litorâneas aqui da Baixada Santista são muito semelhantes, né? Até porque tem estruturas parecidas, né? Aqui em Bertioga, realmente, a gente tem que destacar os principais problemas, porque são muitos, né? É verdade, né? Não é à toa que todos nós aqui participamos de candidaturas populares, né, inclusivas, porque passou do ponto da gente aguentar uma coisa, é um problema pontual de uma política específica, né? O outro problema é quando tudo isso se acumula como uma bola de neve, né, e nos atropela, né? E atualmente no nosso país está tirando inúmeras, né, centenas de milhares de vidas. Para destacar agora inicialmente, eu fico com os problemas mais transversais. Bertioga, para quem não conhece, é de emancipação recente, era um território que pertencia ao município de Santos, né, até 3 décadas atrás. E se a gente pensar em todos os executivos que teve, de 30 anos atrás até agora, eles vêm da mesma formação e da mesma escola. Ou são engenheiros, arquitetos, urbanistas, e de um mesmo modelo de desenvolvimento. Nem são arquitetos que pensam, por exemplo, em bioconstrução e arquitetura inclusiva, em cidades inclusivas. Eles seguem o mesmo modelo, pensando só em bloco, só em concreto, né, só em asfalto, como se isso fosse incluir as pessoas de fato, né? A gente tem que lembrar que, como a nossa colega de Itanhaém lembrou, a gente tem que pensar no lado humano, né? O nosso coração não é de cimento, né? Nós somos seres pulsantes, vigentes, né? Viventes. Então, esse tipo de pensamento, ele remete a excluir, né? Nós temos em Bertioga vários pequenos núcleos populacionais, né, que nem são seguidos um bairro do lado do outro. Nós temos muita vegetação em nosso município. Então, por exemplo, um dos pontos de lógica dessa galera que só pensa em construção e tudo mais é pensar que o meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento, quando é totalmente ao contrário. Se a gente pensar em todo mundo que mora na cidade hoje, veio para cá por causa da qualidade de vida, os turistas vêm para cá por causa da qualidade do lugar. Como o meio ambiente é um entrave? Né? É um problema de lógica que vem dessa escola que só pensa em bloco, concreto, em situações de dependência. Em 30 anos, apesar de nós sermos emancipados, nós temos poucas autonomias, né? Nós não temos um plano de agricultura familiar e produção local, os comércios locais não têm um plano específico para esse desenvolvimento, o dinheiro cada vez mais, o lucro principalmente, tem que circular na cidade, né? E esse tipo de lógica, que é uma lógica desenvolvimentista, é uma lógica exclusiva, que não exclui as pessoas, né? Então, assim como os municípios aqui do litoral, nós tem a rodovia Rio Santos, ela divide a sociedade em vários núcleos. Isso é extremamente desagradável, para não falar palavras aí um pouco mais fortes, né? O atual legislativo, embora tenha um ou outro representante que consiga se comunicar com esses bairros e tudo mais, vocês percebem que não há políticas específicas pensando nesse desenvolvimento, né? A gente está aí na pré-campanha de todo mundo, inclusive de quem ocupa os lugares, seja do Legislativo e do Executivo, o que não falta nessa época são inauguração de obras, né? E aí a gente pensa o quê? Inauguração de obra é asfalto, impermeabilizar o solo a nível do mar, é uma coisa absurda. Você exclui as pessoas de outras lógicas de desenvolvimento urbano, né? Pensando que só asfalto, só tampar os rios, né? Só ignorar a presença da natureza e afastar ainda mais as pessoas do seu lugar, né? Isso é desenvolvimento, isso é crescer a cidade. Crescer a cidade, gente, não significa, por exemplo, as famílias caiçaras tradicionais cada vez mais morarem longe do mar. Né? Antigamente, os caiçaras todos moravam
E aí essa lógica de construção e desenvolvimento fica inacessível a essas pessoas, né? Então nós temos aí um segundo problema. E para terminar essa minha primeira participação, essa lógica de exclusão também se reflete nos mecanismos de controle social, né? Embora eles estejam lá na lei orgânica do município, no plano diretor recém-revisado, e é garantido pela Constituição, eles, na verdade, acabam funcionando como um mecanismo de legitimar o próprio exercício do executivo. Né? Você não tem muitos artistas no Conselho de Cultura, assim como você não tem muitos pais e mães de aluno no Conselho de Educação, e assim por diante. Né? Então, a representação, de fato, ela não é viabilizada como deveria ser. Né? Então, não há participação popular, não há decisões coletivas, de fato, até porque se as decisões tivessem sido coletivas, plurais, nós não estaríamos vivendo todo esse problema. Né? Então, eu queria que vocês agora, nessa segunda parte, falassem um pouquinho, se vocês conseguirem se eleger vereadores, né? Porque vocês são pré-candidatos, né? Quais vão ser as principais linhas de atuação do seu mandato? Como vai ser a relação com os movimentos sociais? Se vocês vão priorizar a participação da sociedade no parlamento, através de audiências públicas, através de medidas de consulta sempre aos seus eleitores, como é que vocês pretendem, estão vendo isso, que é sempre uma questão muito importante para a participação política e para o mandato do vereador? Então, eu acho que, como os nossos colegas falaram, essa lógica de moeda social, que, para quem não conhece, é uma moeda local que tem circulação interna, aplicativo de carona, na verdade, a gente tem que pensar um sistema de mobilidade urbana inclusiva, que inclui aí a questão de tarifa zero, né? As cidades aqui da Baixada Santista, a caracterização física delas, elas basicamente são planas, né? Então, cadê um sistema de intermodal, né? Onde você pode pegar sua bicicleta e deixar num bicicletário com segurança e depois pegar o ônibus, o transporte coletivo, ou o próprio transporte coletivo carregar a bicicleta, como acontece em muitas cidades, né? Essa questão de mobilidade, ela é essencial. Bertioga é extensa, cerca de 40 quilômetros de ponta a ponta. Nosso colega falou aí em linhas de ônibus de 1 hora, nós temos aqui linhas de ônibus de 2 horas, né? Transporte urbano. Mas voltando para essa coisa do que fazer sendo um mandato eleito, a primeira coisa é dar visibilidade à agenda e à transparência do papel do legislativo, começando pelo próprio mandato, assim como todo o legislativo, né? As pessoas não podem ter dificuldade, por exemplo, em procurar a pauta da sessão ordinária da Câmara. Isso tem que ser muito fácil, bastaria 2 cliques, ou uma rede de WhatsApp, por exemplo, e a pessoa semanalmente receber ali a pauta daquilo que os vereadores e vereadoras estão discutindo. Né? A gente tem muito pré-candidato aí falando em inclusão digital. Na verdade, não importa a velocidade do digital, o que importa é você ter uma educação digital, saber usar, né? Afinal de contas, a gente acabou de passar por um processo de eleição federal e deu no que deu muito por causa desse mundo digital. Nós temos que saber usá-lo, né? Mais do que a velocidade A, B ou C, ou inclusão. Na verdade, o mundo digital já tem diversas reportagens que falam sobre isso e, na verdade, exclui muita gente não acessa, né? Esses bairros periféricos aí, nossos companheiros e companheiras também sabem, eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também, normalmente você tem a telefonista da rua, que é a única pessoa que tem crédito no celular naquele momento. Vide a dificuldade que as famílias estão tendo de acessar as aulas digitais, né? Aqui em Bertioga, e acredito que em muitos locais, as escolas estão imprimindo a lição de casa e deixando na porta da escola, ou ficando ali um funcionário exposto a estar atendendo as famílias e tudo mais, né? Essas lógicas, então, olha que interessante, o Partido dos Trabalhadores como um todo, ele tem uma carta compromisso, isso é muito importante reforçar, e nesse sentido, todas as candidaturas elas estão compromissadas com isso, com lógicas de autonomia, né, com lógicas que não façam a sociedade, aquela cidade, depender tanto de investimento externo, ou pior, tirando dinheiro das cidades, né? Se a gente pensar, por exemplo, em autonomia, a gente poderia, sei lá, autonomia da nossa casa, geração de energia,
energia, o que nós fazemos com o nosso resíduo, né? Seja com lixo ou mesmo tratamento de esgoto, né? Nós temos diversas tecnologias desenvolvidas no nosso país, né? Que as pessoas poderiam investir, ter conhecimento disso e não depender, por exemplo, de uma empresa safada, para dizer o mínimo, que é a Sabesp, que só quer saber de lucro, né? Só quer saber de desviar água do rio, né? Só quer saber, é uma empresa de capital aberto. Então, assim como são as empresas de transporte público, a grande maioria delas, né? Que o quê? Só querem levar o dinheiro do trabalhador à trabalhadora. Nesse sentido de lógica de autonomia e de participação, as sessões da Câmara, muita gente é cobrada, mas o povo não vai na Câmara dos Vereadores, o povo não acompanha. Essa lógica é muito cruel. Por quê? Porque você culpabiliza aquela pessoa que já está sofrendo, que tem o seu corpo e sua força de trabalho explorada durante 8 ou mais horas do dia, ainda chega em casa e tem que lidar com os problemas. Às vezes a rua está cheia d'água, falta luz, tem que cuidar da sua própria família, da sua própria saúde. E numa cidade, por exemplo, como Bertioga, que tem seríssimos problemas de mobilidade, como é que ela vai pegar um ônibus ou qualquer outro tipo de transporte e ir até a Câmara, sair de lá, sei lá, 9h30, 10 horas da noite ou até mais, e voltar para sua residência e manter uma saúde emocional, né, uma saúde dela? Isso é impraticável. Essa relação ela não é inclusiva. Se vamos utilizar de novos instrumentais, de novas ferramentas, pode ser com uso tecnológico, pode ser com uso analógico, quer dizer, se fazer presente nos bairros, as pessoas têm que estar sabendo o que a Câmara dos Vereadores está votando, decidindo, né? Não é só ver a publicação no diário, no boletim oficial das cidades, né? As pessoas têm que ter participação ativa. Nesse sentido, essa inclusão dessa participação, ela não é uma lógica, sabe, de repensar o modo como o legislativo quer se fazer presente nos bairros, né? Não dá para esperar somente do povo que tem ali, que sacrifica ainda mais do que sacrifica todo dia para interferir na rotina do legislativo. O legislativo que tem que criar modos de se fazer política que integrem com as pessoas, que façam as pessoas participarem mais ativamente. Bom, é isso. Eu acho que para quem está nos ouvindo, se puder compartilhar, se puder conversar com as pessoas, as propostas, se todos pensarem nessa lógica, elas são soluções colaborativas, né? A Leia falou de associações, cooperativas, né? A solução, o melhor bem-estar para todos nós, ela se dá através do processo de troca, de escuta, que são lógicas que o legislativo deveria ser o representante disso, afinal ele é a casa do povo também, né? Ele deveria ser um processo de escuta. Quando o legislativo não é efetivo, ele significa que não tem escuta, não tem troca, né? As pessoas mal sabem, por exemplo, quem votou a favor ou contra a empresa de transporte municipal local, quem votou a favor ou contra a Sabesp, como eu já disse, quem votou a favor ou contra as leis ambientais, né? As pessoas têm que ter essa participação. Isso se dá através de um processo contínuo e formativo, né? E nós falamos também numa escola de governo, né? Numa escola de política, na verdade, porque o nosso projeto, acredito aqui de todos nós, não é só compartilhar o poder, é compartilhar a política, pensar na polis, na cidade, né? Então, as soluções, elas só se dão através de estruturas coletivas e participativas. Acho que isso é muito interessante as pessoas estarem atentas. Exatamente, até porque a tradição, inclusive da esquerda e do PT, sempre foi de um trabalho com os movimentos, com as pessoas. Não é eu que vou resolver, nós vamos resolver. É uma diferença muito grande, que agora vocês possam fazer um pouco suas considerações finais, uns 2 minutinhos, porque a gente já passou de 1 hora, para não ficar muito cansativo, né? E a gente encerra o programa e anuncio os próximos programas na quarta amanhã, que vai ter um outro programa também na Fala Baixada. Fiquem à vontade. Se as meninas quiserem começar primeiro, também fiquem à vontade. Aqui vocês viram que a gente deixou vocês bastante à vontade para conversar. Primeiramente, fora Bolsonaro.
Agradeço ao convite, agradeço a todas as contribuições. Isso, para mim, só demonstra como o partido está unido em vários aspectos, né? As linhas ideológicas, as linhas de pensamento, de maneira geral, né? E o tipo de política que nós queremos, né? Acho que é importante dizer a quem está nos acompanhando aí online, novamente, compartilhe essas lives, todas as lives do Baixada em Debate, de todos os outros programas. As pessoas têm que conhecer quem são os candidatos e candidatas progressistas que existem na nossa região, pessoas que querem ideias de fato diferenciadas, múltiplas e participativas, né? Não é tão simples fazer isso. Então conheçam todas as candidaturas do partido nos seus municípios. Isso é muito interessante, né? Saber que existe uma identidade. Saiba legislativo, seja do município, estadual, federal, veja a quem são filiados, a qual partido são filiadas as pessoas que votaram contra as reformas que estão prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, né? Quem votou a favor do auxílio emergencial de R$600, quem elaborou e votou a Lei Aldir Blanc, recém aí, né, agora está da implantação dela aí, visando auxílio aos artistas, que também promove a cultura, né, desenvolve a cultura em nosso país. Então, essa identidade, as pessoas têm que saber qual partido defende o povo de fato. E nós estamos aqui não só nos defendendo, mas defendendo toda uma coletividade. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a todos, a todas e a todos pela audiência, e até uma próxima. Então, vamos em frente, nós temos muita luta pela frente. Essas eleições preparam, de certa forma, 2022 e todos nós de esquerda temos uma tarefa que é ajudar a derrubar o Bolsonaro e a extrema-direita do poder e fazer o nosso país voltar a sorrir. Essa é a grande tarefa que nós temos até 2022, que nós vamos lutar independente de vitória, derrota, porque nós somos guerreiros e vamos continuar na luta. Há um custo também para a imagem do Brasil, foram 20 anos de destruição da imagem do Brasil no exterior, vários especialistas já apontaram isso, porque a destruição da Amazônia, tudo isso tem um preço lá fora que vocês não imaginam. Vai ter protestos essas próximas semanas aí na Europa, em toda a Europa, contra o Bolsonaro pela destruição da Amazônia. Então, assim, nós brasileiros temos que entender que se a gente não participa, certo? Tem um preço. Nós temos que entender da importância do direito que nós temos, que lutaram muito para que a gente tivesse o direito de votar. E nós precisamos que as pessoas votem, participem, independente de quem vai votar, é um direito sagrado de cada um escolher quem achar melhor, certo? Só pedimos que votem e se atentem pelos efeitos do seu voto, porque depois não adianta chorar, certo? Depois, quando a gente perde os entes queridos, não adianta lamentar. Se a gente fez a opção por quem está aí, temos que pagar preços. E não é só nesse caso. O preço é o corte no salário mínimo que ele está fazendo, que ele anunciou essa semana, para 2021, corte de 2 bilhões na saúde, e assim por diante. E nós temos que discutir, ter a coragem de discutir tudo isso. Eu fecho por aqui. O salário mínimo abaixa e os lucros da empresa e dos bancos continuam. É verdade. Tem gente que não está falindo. Tá? Isso não pode ser. A crise não pode servir como desculpa. A crise, querida, é para alguns, para outros é ganho. E o que nós temos que discutir é o seguinte: ele está escolhendo algumas vítimas, inclusive os servidores públicos, né, em torno de um discurso que não é verdadeiro, né, e nós temos que defender os trabalhadores e os direitos, que é a nossa obrigação quanto esquerda. Nós temos lado nessa história. Nós estamos do lado de onde está a Leia, né? Certo? Nós temos lado. E essa história aí de que a gente não dá para defender, amigo, quando você se cala, você está do lado dos poderosos, você está do lado dos que têm grana, porque é eles que falam. E se a gente se cala, a gente está do lado deles. E eu, da minha vida, desculpa, eu sou cristão, eu não quero estar do lado dessa gente. Só isso que eu quero dizer, eu não quero estar. Eu fiz uma opção, sou ligado à teologia da libertação, tenho o meu anelzinho,
E eu sei de que lado eu estou. É o lado dos pobres e dos mais ferrados na vida. É essa minha opção de vida que eu escolhi, né? E lá com as comunidades de base, e é por aí, gente, e não tem conversa, porque quando a gente se vende para o lado de lá, nós temos que pagar preços, eu não estou afim de pagar os preços que os ricos querem que a gente pague, eu quero continuar uma pessoa livre e íntegra. Muito obrigado, gente, e amanhã a gente volta no Análise da Varanda. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Prazer em estar com vocês.